Como cuidar de oncídio? Conhecendo um pouco sobre a orquídea. Planta de cultivo relativamente fácil, muito atraída pela sua beleza e aroma, durante um único ano pode florir mais de uma vez e, quando bem cuidada, as flores podem permanecer na haste floral de forma abundante por até um mês. A presença de pintas escuras nas suas folhas, que preocupa muitas pessoas no início, é absolutamente normal acontecer. Além dos tópicos como pseudobulbos, rega, substrato, por último, falarei sobre luminosidade. Deixei o tópico da luminosidade por último porque quero falar sobre um dos maiores equívocos que impede de as orquídeas oncidium soltarem bastante flor. É um detalhe bem fácil de resolver e que muitos desconhecem. Como cuidar de orquídea oncidium, pseudobulbos. Os pseudobulbos têm a função de armazenar água e nutrientes para os períodos de escassez da orquídea, onde muitas vezes, até de uma maneira um tanto inconsciente, acaba se regando menos do que a orquídea oncidium realmente precisa, causando desidratação. Como cuidar de orquídeas oncidium? Rega. Um dos maiores segredos no cultivo das orquídeas oncidium está na rega. É uma planta que gosta de água, mas como todas as outras espécies de orquídeas, não suporta o excesso. A rega das orquídeas oncidium deve acontecer no exato momento em que o substrato estiver no estado de levemente úmido para seco. Nesse caso, não esperar o substrato secar completamente. A técnica que dá mais certo para mim é se basear diretamente pelo substrato, onde você, com o tato, abrindo o substrato a uns 2 centímetros ou um pouquinho mais de profundidade, sentir, através do substrato e também do contato visual. O problema da orquídea oncidium é que quando deixamos o substrato secar, seus pseudobulbos e folhas podem enrugar. E quando isso acontece, fica muito difícil de reverter. E o mais importante, atrasa o desenvolvimento da orquídea como um todo. Como cuidar de orquídeas oncidium? Substrato. As orquídeas oncidium não gostam de substrato denso ou mais compactado. Elas não suportam ficar em substratos abafados e pouco aerados. Para evitar esse problema, assim que se adquire uma orquídea num substrato assim, como por exemplo o esfagno, que com o tempo acaba compactando, é recomendado que seja feito o replante para um substrato de maior drenagem, como por exemplo o carvão puro, que eu gosto bastante, ou um mix casca de pinos, pedra e carvão. Eu tenho vídeos aqui na descrição que mostram como preparar esses substratos. Eu particularmente sugeria isso, mas com um detalhe: fazer o replante somente depois da floração, evitando períodos de verão e inverno. A maioria das orquídeas que eu tenho aqui, eu pego para recuperar. E o replante dessa Cherry Baby eu vou fazer assim que sair o inverno. Quando começar a soltar seus primeiros brotinhos, aí eu vou replantar. Visto que são plantas epífitas, as orquídeas oncidium se desenvolvem muito bem em pedaços de madeira tratados ou árvores, enraizando muito bem. Como cuidar de orquídeas oncidium? Luminosidade. Antes de falar sobre esse tópico que eu tinha mencionado no início, vou deixar um vídeo na descrição bem detalhado e com dicas valiosas para fazer a maioria das orquídeas dar bastante flor. As orquídeas oncidium não toleram luz intensa direta, exceto os primeiros raios de sol do dia e os do final da tarde. Não se engane em deixar as orquídeas oncidium em locais de pouca luminosidade, pois apesar de serem sensíveis à luz direta, precisam de bastante luminosidade para produzir cachos de flores bem cheios. Então o segredo é esse, gente. Se você quiser mais flores, mantenha a orquídea oncidium em local de bastante luminosidade todos os meses antes da floração chegar. Não apenas 1 ou 2 semanas, mas todos os meses que antecedem a floração. Quando se fala de luminosidade, é luminosidade constante, a não ser que não seja possível.